A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente denuncia falhas na estratégia que foi adotada para mais uma época de incêndios florestais. João Paulo Forte é nosso convidado. Boa tarde. O que é que falhou em concreto, então, nesta estratégia de preparação para este ano? Boa tarde. Antes de mais, meu obrigado em nome da CEPADA pelo convite para aqui vir falar. Bem, antes de mais, falta termos percebido que estamos a perceber mal a coisa. Ou seja, isto fundamentalmente é um problema de falta de ordenamento do território. E não estamos a atacar precisamente o cerne da questão. Continuamos a insistir numa fórmula gasta, a despejar dinheiro para a prevenção de incêndios, muitas vezes não da melhor forma, e continuamos a prolongar um problema que já se prolonga há quase 50 anos. Sim, mas esse é o primeiro argumento que ouvimos todos os anos. Não me lembro da minha vida jornalística de falar de incêndios que não se fala desse assunto, reordenamento da floresta, todos os anos, planos. O que é que está a acontecer? É mais vasto do que isso. Quando falamos em termos de ordenamento do território, não falamos só no ordenamento florestal. O ordenamento florestal faz parte, digamos, do ordenamento do território, mas eu falo, e agora sendo mais concreto e objetivamente, quando falamos em desenvolvimento territorial, falamos em levar novamente as pessoas ao interior do país, às aldeias, vilas, a repovoar, voltarmos a moldar a paisagem, e foi isso que até há décadas atrás impedia este cenário. E enquanto não seguirmos por esse caminho, não vamos lá. E todos os anos houve as mesmas conversas, depois chegamos ao final do ano, aprendemos muitas lições, para o ano vai ser melhor, e o que acontece é que, ano após ano, há 5 décadas, o cenário continua a ser sempre o mesmo e continuamos a não assumir, seja os vários governos, seja a própria população, porque nós, população, também temos culpa nisto, sejamos francos, continuamos a não assumir o básico, que temos que levar isto pela questão do ordenamento do território e voltar a trazer as pessoas às terras, a cuidar da terra, porque se formos ver a evolução também na questão das áreas ardidas, por exemplo, dos matos, vemos que, e aí lembramos muitas vezes, quando estudamos isso em geografia, do despovoamento, da litoralização da população, e isso não é por acaso. Isso depois tem João Paulo, mas desculpe, mas não é um pouco uma visão um bocadinho romântica? Ou seja, as pessoas abandonam o interior e vão deixando estas zonas, não é muito porque querem. Os mais novos vão à procura de empregos, vão à procura de locais onde possam ganhar a vida, vão ficando os mais velhos. Nós vemos essa situação, até o desespero das pessoas, que pedem até a ajuda dos bombeiros e dizem que não têm autorização para despejar água, mas não... O interior vai ficando despovoado, enfim, por toda uma política económica que existe, não é? Ou uma estratégia do país, não é? Sim, não conseguimos levar as pessoas para as aldeias para tratar da floresta, não é? Mas a questão é que temos que reverter isso. E se formos ver, muitos, por exemplo, da minha geração, ainda têm raízes no interior do país, seja mais interior para a Espanha ou mais interior, digamos, não tanto para o interior. Mas a questão da romantização, e foi um bom aspecto ter falado, isto não é propriamente a romantização. Porque se nós, digamos que a forma de resolver isto é trabalhar nesse âmbito. E se formos ver, temos que, investindo nessas políticas, depois não vamos precisar de investir tanto na prevenção e afins, e voltamos a trazer vida ao interior, que é isso que faz falta. Depois, isso, obviamente, tem várias amplitudes, mas aí também podemos entrar pela questão da floresta e das mais-valias da floresta, porque em Portugal, quando se fala em floresta, fala só em rendimento dos eucaliptais, quando, por exemplo, na Bolota, Azinheira, Sobreiro e Carvalho Cerquinho, por exemplo, é uma fileira que ainda está por explorar. Em Portugal já se começa a ter algum trabalho nisso e que tem um retorno muitas vezes superior aos eucaliptais, e é nessa linha que devemos trabalhar. E é por aí que devemos ir. Demora muito mais tempo a dar dinheiro, não é? Não, porque é assim, o dar dinheiro, isso é muito subjetivo. Mas estou a perguntar porque é que, de facto, se plantam umas coisas e não se plantam as outras, não é? Sim, mas a questão do dinheiro é muito subjetivo. E aí eu falo, com conhecimento de causa, que eu sou natural de Ancião, um concelho ali, digamos, no dito Pinhal Interior Sul, que é o eucaliptal, basicamente, e vivi até a minha vida adulta a ver ali a construção no início do IC8 e depois o começo do esvaziamento daquela parte do país, o crescimento das áreas de eucaliptal e a redução da diversidade económica por ali. E isso é um problema e devemos ir por aí. E também, muitas vezes vê-se, quando fala nestes debates, que todos os verões voltamos ao mesmo, por vezes certas pessoas que falam sem conhecimento de causa. Eu tenho, digamos, a felicidade, fui bombeiro voluntário 22 anos, por isso é uma realidade que conheço bem e nestes dias especialmente custa-me ainda mais porque sei o que custa
sei a dificuldade que é estar no terreno e depois ver tudo a correr mal aos vários níveis. E depois também ver os nossos governantes a virem com palavras vãs que valem o que valem e que acabamos por não sair deste ciclo vicioso. Mas depois de 2017, o que é que se fez? As medidas que, entretanto, foram sendo tomadas, as limpezas dos matos, a antecipação, o fogo não está a arder aí, não é? O fogo está a arder onde existe muita concentração. Mas o que é que aconteceu? Vocês também denunciam que, no fundo, o âmbito destas campanhas acabam por ter abatido as árvores sem critério e sem sentido nenhum. Exatamente. Por exemplo, nas faixas de gestão próximo ou não de localidades, corta-se a regas quadro, muitas vezes árvores, carvalhos e afins que não apresentam risco nenhum. E isso é quase como um paliativo e não passamos daqui. Precisamos passar daqui, porque nós temos que pensar que legado é que queremos deixar para os nossos filhos. É este cenário daqui a mais 20 ou 30 anos. E se nós não tomarmos as medidas, mais uma vez, voltando ao ordenamento do território como base, tudo o resto ajusante, isto vamos continuar ao mesmo. E eu, por exemplo, em 2017, que estive nos incêndios de Pedrógão, eu pensei, na minha ingenuidade, que aquela tragédia humana, para não falar na restante, que ia fazer mudar alguma coisa. E mesmo assim não mudou, porque aquilo está igual e como já hoje está a ser falado na Pampilhosa da Serra, as coisas poderão complicar muito e, tendo em conta as perspectivas, eu estive a analisar agora as perspectivas a curto e médio prazo, as perspectivas não são nada favoráveis para as próximas semanas e meses. Ou seja, isto que estamos a assistir, nas últimas 2 semanas arderam mais de 40 mil hectares. Em 2001 e 2023 arderam quase 30 mil hectares em cada um desses anos. Podemos ver a magnitude. E quantos mais hectares é que precisamos que isto arda para que nós tenhamos a coragem de mudar as coisas efetivamente? E só um apontamento aqui também acaba por ser interessante e mostrando interessante do ponto de vista da Portugalidade. Ainda há poucos dias falava com um colega meu e ele falou que em 2017 foi uma manifestação, precisamente por causa da questão dos incêndios no Porto. E ele disse que estavam ali poucas dezenas de pessoas. Isto mostra também a nossa passividade. Sofremos quase com o síndrome de Estocolmo, mas aplicado ao fogo. E mantemos-nos nesta linha ano após ano, e todos os anos estamos aqui a falar no mesmo, e não passamos daqui. E precisamos passar, porque isto não é o que eu quero para os meus descendentes. Mas quando vê o que está a acontecer, aponta também o dedo à falta de coordenação, à forma como está a ser feito o ataque aos incêndios? Sim, quando eu falo na falta de coordenação, tem fundamentalmente a ver, e mais uma vez, como eu fui bombeiro, sei como é que funcionam as coisas, com pessoas que são postas a tomar decisões, digamos, entre paredes de gabinetes, que depois no terreno a sua aplicabilidade é diferente. Esquecem-se das pessoas que estão no terreno e que conhecem efetivamente o terreno, e muitas vezes as coisas correm mal precisamente por isso. Porque quem está no terreno recebe indicações que não são as mais corretas em termos de estratégia para mitigar precisamente Sente que é isso? É que temos ouvido algumas queixas, de facto, mesmo de bombeiros que são enviados para locais onde não deviam estar, que contrariam as populações locais, que não agem porque não têm ordens para tal. Isso acontece precisamente por esses, digamos, atritos entre ordens dadas por superiores que não conhecem bem o terreno, e é fundamental conhecer a realidade, porque, digamos também, os melhores bombeiros são aqueles que conhecem o terreno e que lidam com a terra e com a floresta. E isso faz toda a diferença também no combate, porque a partir daí é que se define toda uma estratégia que pode ter sucesso ou não, mas com o conhecimento tem sucesso depois para um desfecho mais favorável. Deixe-me só fazer-lhe uma última pergunta, uma vez que está ligado a todas estas áreas. Neste momento, devido ao alerta que temos, não é possível estar nas florestas nem trabalhar nas florestas. Mas há pessoas que vivem da floresta e trabalham na floresta e conhecem como ninguém. Faz sentido isto de uma forma lapidar ou essas pessoas deviam ser chamadas e mantidas no local para poder ajudar? É assim, nós precisamos de olhos na floresta e a questão é esta. E ainda penso que foi o Ministro da Defesa que disse que as Forças Armadas não eram aptas para combater incêndios, muito bem, mas são aptas para fazer, por exemplo, a prevenção. Nós precisamos de olhos na floresta, prevenção, porque há toda uma série de medidas a tomar e digamos, nas mais curtas é a vigilância e a prevenção. E isso aí também é fundamental. Precisamos de olhos na floresta. Muito bem. João Paulo Forte, muito obrigado por estar aqui connosco esta tarde. Mais um olhar da Confederação Portuguesa de